Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é mais um vídeo da série de histórias das mulheres da Bíblia. Se você ainda não sabe o que está acontecendo aqui no canal, eu venho trazendo uma série de vídeos em que eu conto pra vocês as histórias das mulheres da Bíblia. Nós já temos vários vídeos aqui no canal e, como de costume, eu vou deixar todos eles na descrição. Eu fiz uma playlist aqui no YouTube com todos os vídeos da série de mulheres. Eu te convido a ir lá ver se você já assistiu todos, se tem algum que você não assistiu, ou se você não assistiu nenhum ainda, eu te convido a maratonar essa série de vídeos. Eu tenho certeza que vai ser muito legal você aprender as histórias das mulheres da Bíblia, entender a importância da vida dessas mulheres para a história da Bíblia, para a história de Cristo. Todas elas de alguma forma apontam para o poder de Deus, apontam para o poder de Cristo. Então eu te convido a assistir esses vídeos. Se você perdeu algum, todos vão estar na descrição. É isso, vamos lá que hoje o vídeo está muito legal. Olá, o meu nome é Raquel e hoje eu vim contar a minha história para vocês. Minha história é registrada no livro de Gênesis, no capítulo 29, quando, em reflexo à mão orientadora de Deus permitiu que o seu servo Jacó me encontrasse. Jacó tinha acabado de chegar à Mesopotâmia e, certo dia, encontrando-se com alguns pastores de Harã, questionou se eles conheciam Labão, neto de Naor. Labão era o meu pai. Nesse cenário em que Jacó estava conversando com esses pastores, eu cheguei ao mesmo campo em que eles estavam, pois já era costume meu ir lá. Eu era a pastora de ovelhas. Então, neste mesmo momento em que eles estavam conversando e Jacó perguntando sobre o meu pai, eu cheguei então com as ovelhas do meu pai. Em primeiro momento, Jacó ficou bem surpreso ao me ver, pois os pastores que estavam conversando com ele me apresentaram como a filha de Labão. E logo que me viu, ele veio se apresentar como parente do meu pai. Disse que ele era filho de Rebeca, que era a irmã do meu pai Labão. Fui correndo então contar ao meu pai que, ao ouvir notícias sobre o seu sobrinho Jacó, foi correndo ao seu encontro. Trouxe então Jacó para nossa casa e Jacó contou a ele tudo o que havia ocorrido. No contexto em que isso aconteceu, Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, pois o mesmo tinha o enganado e roubado a bênção de primogenitura que seria do seu irmão mais velho. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa parte da história, está registrada lá em Gênesis capítulo 28. É importante eu te contar também que nesse contexto em que Jacó fugia do seu irmão, ele parou em um determinado lugar, dormiu e teve um sonho em que o Senhor disse que estaria com ele e que cuidaria dele e que ele retornaria para a terra da qual ele estava saindo e que Deus não o deixaria enquanto não cumprisse o que prometeu. Agora que eu já te expliquei que Jacó estava em um contexto de fuga, acredito que fica mais claro para você perceber o reflexo da mão orientadora de Deus em Jacó ter chegado a um lugar em que se encontrou com pastores que conheciam o meu pai, que me conheciam, e nós éramos parentes de Jacó, então tudo isso refletiu o cuidado de Deus em cumprimento a essa promessa que ele tinha feito a Jacó. O meu pai tinha duas filhas, eu e Lia. Desde a primeira vez que me viu, Jacó já demonstrou que me amava muito. E chegou um certo dia, já estando ele um mês em minha casa, que meu pai perguntou o que ele gostaria de receber para continuar trabalhando com ele. E Jacó disse então que gostaria de se casar comigo. Na verdade, disse que trabalharia 7 anos em troca de se casar comigo. E ele disse que pareceram poucos dias pelo tanto que me amava. Aconteceu então que passou os 7 anos de trabalho e Jacó cobrou o que o meu pai havia prometido a ele. Meu pai então deu uma festa de casamento, porém o meu pai o enganou. O meu pai entregou a filha dele mais velha a Jacó. Lia então se casou com Jacó primeiro do que eu. O engano foi possível porque na época tinha-se o costume de esconder a noiva por detrás de um véu, e também pelo fato da escuridão da noite. Pela manhã, quando Jacó percebeu que havia sido enganado pelo meu pai, foi atrás dele perguntar o que tinha acontecido e por que ele tinha feito aquilo.
Meu pai então disse a ele que não era costume entregar primeiramente a filha mais nova antes da filha mais velha se casar, e que ele daria também a mim em casamento em troca de mais 7 anos de serviço. Jacó então concordou e 1 semana depois eu também me casei com Jacó. É importante lembrar que esse tipo de união não era da vontade de Deus. E mais tarde, em Levítico 18:18, esse tipo de casamento seria proibido. Eu e minha irmã termos se casado com o mesmo homem trouxe uma rivalidade enorme entre nós duas. E a poligamia sempre trazia tristeza, isso não era da vontade de Deus. Como também ocorreu na nossa vida e na vida de Jacó. Porém, tudo começou a dar errado quando Lia começou a ter vários filhos e eu percebi que eu era estéril. Eu não sei se vocês sabem, mas na cultura do Oriente Médio, o fato de não ter filhos, o fato de uma mulher não ter filhos, era considerado uma vergonha para o seu marido. Uma mulher que não era abençoada. E ao contrário de mim, Lia já tinha dado vários filhos a Jacó. E eu continuava sem nenhum. Comecei então a ter inveja da minha própria irmã. Para vocês terem ideia, a competição entre eu e minha irmã ficou tão séria que nós começamos a entregar as nossas servas para que Jacó tivesse filhos com elas e ver quem teria mais filhos. Ocorreu um dia também que o filho de Lia, Rúben, foi até o campo, trouxe algumas mandrágoras, que era sinônimo de fertilidade, e tinha muita crença naquela época de que a mandrágora convertia a situação de esterilidade, e nós brigamos por causa da mandrágora. A essa altura, Jacó já tinha 8 filhos de 3 mulheres diferentes. E havia se passado mais ou menos 6 anos desde os casamentos. Porém, o fato de eu estar atrás das mandrágoras mostrava que eu não estava confiando que apenas Deus era quem poderia converter a minha situação. Apenas Deus poderia fazer com que eu tivesse filhos. E foi aí que, depois de tanto tempo, Deus ouviu o meu clamor. E Deus me concedeu um filho. Foi aí que Deus tirou de mim a minha humilhação. Eu dei o nome ao meu filho de José. Sim, provavelmente você o conhece. E disse ainda que o Senhor me acrescente um outro filho. Aconteceu então que os 7 anos de serviço que Jacó ainda devia ao meu pai terminaram e Jacó decidiu que voltaria para sua terra natal. Acontece que meu pai não queria que Jacó voltasse, até porque o tempo que Jacó trabalhou para o meu pai foi um tempo em que tudo foi muito abençoado pelo Senhor. Meu pai Labão, então, mais uma vez perguntou a Jacó o que ele queria em troca de continuar trabalhando com ele. Mas Jacó queria apenas estar em um lugar que ele fosse abençoado por Deus. Jacó não queria mais estar preso aos esquemas do meu pai. O meu pai não queria que nós fôssemos de jeito nenhum, tendo chegado ao ponto em que nós precisamos fugir. Eu, Jacó, Lia, todos os filhos, rebanhos, tudo que Jacó tinha construído e conquistado naqueles anos que tinha passado ao lado do meu pai, Jacó levou. E o meu pai foi informado apenas 3 dias depois que nós havíamos fugido. E foi então o nosso encontro com os homens de suas famílias. E nos alcançou quando nós estávamos acampando nos montes de Gileade. Porém, eu saí da casa do meu pai e eu roubei um dos deuses dele. E meu pai percebeu que um desses deuses estava faltando. E quando nos alcançou, além de perguntar a Jacó por que eu mesmo havia fugido, e Jacó dizer que teve medo do meu pai não permitir que a gente saísse e nós fôssemos embora, Jacó disse que não tínhamos pego nenhum dos deuses. Porém, Jacó não sabia que um deles estava comigo. E Jacó então respondeu ao meu pai que nós não tínhamos pego os deuses dele e que quem fosse encontrado com os deuses do meu pai não ficaria vivo. E foi aí que meu pai começou a procurar em todo o acampamento. E eu consegui esconder o Deus que eu havia pegado embaixo dos tecidos do meu vestido para que o meu pai não encontrasse. Porém, isso me custou um alto preço. Então, depois desse acontecimento, Jacó e meu pai fizeram um acordo e tudo ficou certo depois daí. E Jacó então continuou a viagem junto com a gente e nos preparamos então para encontrar com Esaú,
o irmão do qual ele estava fugindo lá no início do vídeo que eu contei pra vocês. Olá, meu nome é Lia e hoje eu vim contar a minha parte da história pra vocês. Como Raquel disse, eu era a irmã mais velha dela, sou a irmã mais velha dela, e não, eu não era tão bonita quanto a minha irmã. Talvez tenha sido por isso que Jacó se apaixonou por ela e não por mim. Desde o início, o objetivo de Jacó não era se casar comigo, e ele havia feito um compromisso com meu pai de trabalhar 7 anos para ele para se casar com Raquel. Porém, meu pai entregou a mim em casamento primeiro do que a minha irmã Raquel, o que deixou Jacó bem indignado em primeiro momento. Em contraste a Raquel, que era amada por Jacó, eu era desprezada constantemente. Deus permitiu que eu tivesse muitos filhos. Porém, eu orei ao Senhor por essa rejeição que eu vivia constantemente. E se você parar para notar, o nome dos meus filhos demonstrava a minha dor. O meu primeiro filho se chamava Ruben, que dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. O meu segundo filho se chamou Simeão, em que eu disse que o Senhor viu que eu era desprezada e me concedeu também mais um filho. O meu terceiro filho se chamou Levi, e ali eu pensei que finalmente meu marido se apegaria a mim. O meu quarto filho se chamou Judá, em que eu disse que mais uma vez eu louvaria o Senhor. Raquel então começou a ter ciúmes de mim, porque eu já tinha dado 4 filhos a Jacó, e nós começamos uma competição horrível. Ela já deve ter contado para vocês. Após essa competição e o cenário em que nós entregamos as nossas servas para que Jacó tivesse filho e toda essa competição entre nós duas, eu tive mais 2 filhos, e a última foi uma mulher. Se chamou Diná, que já veio aqui contar a história dela para vocês. Inclusive o link estará na descrição. Diná passou por uma situação muito delicada na cidade de Siquém, e a história dela está relatada aqui também. Eu acredito que Raquel já tenha contado boa parte da história a vocês, e um tempo depois ela teve um filho que colocou o nome dele de José. O Senhor abençoou também, e um pouco depois que nós nos encontramos com Esaú, depois de termos saído da casa do nosso pai, Raquel engravidou mais uma vez e teve mais um menino, porém ela morreu no parto desse último filho, que foi Benjamim. Então Raquel teve 2 filhos, deu 2 filhos a Jacó, Benjamim e José. E os filhos homens que eu dei a Jacó foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Raquel, José e Benjamim, com a minha serva Zilpa, Gade e Assé, e com a serva de Raquel, Bila, ele teve Dan e Naphtali. Ao todo, Jacó teve 12 filhos homens. Não foi fácil passar pelo que eu passei, e estar em um casamento em que você é desprezada é uma dor inestimável. Porém, Deus me viu, Deus ouviu meu clamor e me abençoou com filhos que me amavam, filhos que eram sinônimos de bênção em minha vida. Não se esqueça que em meio ao seu sofrimento, Deus te vê e Ele está atento à nossa dor. Por mais que a gente ache que não, Ele cuida dos mais pequenos detalhes da nossa vida. Por mais que às vezes a gente custe acreditar e pareça que Deus se esqueceu de nós e que Deus não está nos vendo, tenha certeza que Ele está e que o Senhor vai cuidar de você, te abençoar onde você estiver. Mantenha os seus olhos fixos nele, os seus olhos atentos no cuidado do Senhor e no que Ele está fazendo na sua vida. Às vezes você busca reconhecimento e amor em outras pessoas, enquanto você tem todo amor disponível para você em Deus. Enquanto eu vivia um relacionamento em que Jacó não me amava e me desprezava, eu tinha o Senhor que estava vendo meu sofrimento, viu aquilo que eu passei, me amou e me abençoou da melhor maneira que Ele poderia me abençoar naquele contexto. Deus te vê, Deus te ouve. Fixe os seus olhos nele, porque Ele tem todo o amor
que você procura nas pessoas. O amor dele por você não depende do seu merecimento. Você não precisa merecer ser amado por Deus. Ele te ama, independente de quem você seja. Aceite esse amor e responda a esse amor de Deus com obediência e fidelidade a Ele. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Deus abençoe sua vida. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Deixa seu like também, isso me ajuda muito a entender que vocês gostaram do vídeo. E o YouTube também entender que você gostou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no botãozinho vermelho que aparece ao lado do meu nome. Eu não sei se vocês notaram, mas eu mudei o nome aqui do canal. Mudei o nome também do meu Instagram, eu vou deixar o arroba em algum lugarzinho aí da tela. E vou deixar o link também na descrição se você quiser me acompanhar por lá. Ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo e qualquer vídeo que eu postar aqui. O vídeo da série de Mulheres da Bíblia sempre sai sábado, meio-dia. Eu espero muito que vocês estejam gostando. E é isso, fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo.